Olá! O objetivo do vídeo de hoje é confrontar o veganismo e outros movimentos sociais da atualidade com a ética libertária e com direitos naturais principalmente. Mas antes, só um aviso. O objetivo desse vídeo, de forma alguma, é demonstrar minha opinião subjetiva a respeito das minhas preferências em determinados movimentos e outros não. Então, meu objetivo não é dizer, eu gosto de tal movimento, eu gosto dessa causa, ou eu não gosto dessa causa, ou eu não apoio essa causa, ou eu não acho essa causa legal, porque, não gosto. Ou gosto dessa causa, sigo essa causa, ou coisa nesse sentido. Então, o objetivo é tentar fazer esse vídeo ser o mais imparcial possível. Eu vou só analisar friamente, com base nos direitos naturais ditos pela ética libertária ou ética argumentativa, que é um assunto, é um assunto que tange o libertarianismo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Olá, eu sou Lúcio e esse é o canal Economia de Verdade. Considere se inscrever no canal. Então é isso. Vamos falar de movimentos sociais? Vamos nessa. Veganismo. Muita gente fala mal de veganismo. Muita gente fala, que não sei o que o veganismo... eles querem proibir a carne. Ou, os veganos são chatos, eles são muito frescos. Eu não estou aqui para falar a respeito disso. Estou aqui para falar a respeito dos meios que eles usam e se eles são justos ou não. E o veganismo é um ótimo exemplo de um movimento social que não viola direitos naturais. E que tem essa tendência a ser muito mais uma crítica social e um movimento de boicote, o que é bastante interessante do ponto de vista ético, porque você não viola os direitos naturais de ninguém ao realizar um boicote. O que eles fazem em geral é dizer, nós não gostamos de carne, nós não gostamos de crueldade animal. Perdão, deixa eu só ajeitar um pouco, não tá tão bom. A gente não gosta de carne, a gente não gosta de crueldade animal, então a gente não vai consumir carne e vamos fazer propaganda para que você não consuma carne e vamos te incentivar a parar de consumir carne e entrar nesse movimento, porque nós não acreditamos na crueldade animal e animais não sei o quê. Assim, ele não está fazendo nada de errado, apesar de os princípios deles, em determinados pontos, serem um pouco distantes da realidade no que tange à ética. Por exemplo, tem alguns veganos mais extremistas que vão dizer que você que come carne é criminoso ou que o Estado tem que proibir as pessoas de comer carne, mas esses são casos muito específicos, não é a maioria dos veganos. A maioria dos veganos são só pessoas que estão focadas em não consumir carne e que te desincentivam a consumir carne e a boicotar o mercado de carne, e não há nada de errado com isso. Você não está violando o direito natural de ninguém ao fazer isso, nem dos produtores, nem dos consumidores, nem de ninguém. Enfim, esse é um exemplo de movimento que do ponto de vista ético é bastante justo. E é interessante ver ele se desdobrando. Mas enfim. Vamos para outros movimentos sociais da atualidade. A atualidade eu digo os últimos 20 anos. Assim, eu tento fazer sempre vídeos mais atemporais, então não vou falar atualidade no sentido de esses últimos 6 meses ou esse último ano, mas sim desde que eu existo. Mas enfim. Outro movimento atual muito famoso é o movimento feminista. O movimento feminista ele já é mais problemático por conta de querer que o Estado dê direitos às mulheres que homens não têm e oferecer esses direitos e quer que o Estado haja de determinada forma. Só de um movimento já ser pautado em querer que o Estado haja de determinada forma, ele já é do ponto de vista ético errado, porque você está tentando utilizar do mecanismo de agressão e manipulá-lo e fazer ele se desviar um pouquinho do que ele estava fazendo normalmente, que já é ruim, para um caminho que também vai ser ruim, porque qualquer ação estatal é ruim. Do ponto de vista ético, você está errado em qualquer ação estatal que você faça. Então, querer que o Estado faça qualquer coisa é uma contradição performática, porque a partir do momento que você debate com uma pessoa, você acredita que ela tem direito sobre o seu próprio corpo e, ao mesmo tempo, quando você quer que o Estado faça alguma coisa, você está dizendo que essa pessoa não tem direitos naturais, de verdade, já que o Estado, que é uma organização coercitiva, você está defendendo que esse Estado haja de determinada forma a prejudicar ou a modificar a vida das pessoas ativamente, sem que o Estado sequer seja um ente não violento. Então, é uma contradição e isso vai se estender
para movimento feminista, vai se estender para movimentos negros, principalmente no Brasil, em que tem muito essa coisa de cota para lá, cota para cá. Tem também movimentos LGBT menos. Acho que movimento LGBT menos. Não tem muito... tem umas coisas. Tipo, você ser obrigado a chamar a pessoa pelo nome social não viola os direitos naturais dessa pessoa, mas querer que o Estado obrigue outras pessoas a fazer isso é que é o problema. Mas, enfim. Deixa eu ver um outro movimento mais distante disso. Sem ser movimento negro, feminista, LGBT. Movimento cristão. O movimento cristão é bastante problemático quando ele entra na política, né? Porque, assim, o cristianismo ele acaba entrando na política bastante, principalmente no caso do Brasil. Em muitos lugares do mundo, inclusive tem muitos hinos nacionais que têm passagens falando a respeito de Deus, ou Bíblia, ou coisas assim. Mas, enfim, os movimentos cristãos tendem a querer proibir pessoas de fazerem coisas utilizando do Estado. Como, por exemplo, proibir pessoas de venderem drogas, de comercializarem armas. Mas isso aí até que depende, a parte das armas. De praticar prostituição, deixa eu ver mais alguma coisa. É mais essas coisas. É mais drogas e prostituição, que são duas formas de comércio, como qualquer outro, né? São só dois produtos, como qualquer outro, e não há justificativa ética para que aquilo não seja permitido e para que aquilo seja algo ruim, algo errado. Apesar de, num ponto de vista da religião, ser algo que aos olhos de Deus é problemático, nós estamos numa sociedade humana e pessoas têm direitos naturais. Então, se você não está violando o direito natural de ninguém, você não está errado com isso, em fazer nenhuma dessas atividades. Então, por exemplo, se você é um cara que vai, sei lá, para a faculdade e vende maconha nessa faculdade, ou coisa nesse sentido, você não está violando direitos naturais de ninguém. O problema é quando, sei lá, de alguma forma você começa a matar pessoas, aí que é um pouco problemático. Mas assim, antes disso, se você está só vendendo a arte de comercializar, de trocar, é o capitalismo e não há nada de errado com isso. Então, movimentos cristãos tendem a fazer isso acontecer, né? Deixa eu ver mais alguma coisa. Movimentos políticos em geral, que também acabam sendo movimentos sociais, são problemáticos do ponto de vista ético, porque eles estão querendo... Todos eles estão discutindo como o Estado deve obrigar pessoas a fazerem coisas diferentes e como o Estado deve roubar pessoas. Então, é o mais problemático possível, esse tipo de movimento político. Então, por exemplo, movimento nacionalista, movimento socialista, movimento comunista, movimento neoliberal, todos eles querem só que o Estado roube ou que o Estado impeça as pessoas de agirem de determinada forma, só que eles têm formas diferentes de fazer isso. Só muda isso, porque todos eles são coletivistas. Por exemplo, o movimento MST, acho que eu já fiz um vídeo que eu falei, do movimento MST, mas enfim. O movimento MST é um pessoal ativamente contra propriedade privada e que quer roubar pessoas e que quer invadir propriedade. E esse é o tipo de movimento mais fácil de você perceber que está errado. Você não precisa estudar muito, você não precisa ler muito, você não precisa nem saber muito de economia para perceber que tem movimentos que não fazem o menor sentido e tem movimentos que são completamente equivocados na sua abordagem, na sua forma de agir. Então, mesmo que o MST tivesse de alguma forma uma causa nobre, o que nesse caso não é, porque eles só querem se apropriar de terras que não são deles, mas se fosse pelo menos uma causa nobre e eles agissem de uma forma justa, sei lá, fazendo negócios com pessoas que têm grandes terras e querendo comprar essas terras, ou fazendo propaganda para que essas pessoas redistribuam parte das terras, coisas assim que não envolvem violência agressiva e coisas nesse sentido, ameaça. Se eles fizessem coisas nesse sentido seria interessante, mas não é muito o que é feito. Então, em resumo, veganismo é o movimento social mais legal que eu conheço, porque as pessoas não tentam obrigar outras a fazerem coisas. Então, em geral, é isso.
É isso que eu tenho para falar de veganismo e outros movimentos sociais. Gostei de deixar claro o veganismo no início do vídeo, porque eu vejo ele como uma coisa muito diferente dos outros movimentos, porque os veganos em geral não tentam proibir pessoas de comer carne, falar, Estado, proíba as pessoas de comer carne, Estado, crie mais impostos para pessoas que comem carne. Talvez eu esteja errado, talvez eu não conheça esse movimento tão profundamente. Aí os senhores podem deixar nos comentários o que os senhores acham. Se os senhores querem me xingar, se os senhores querem acrescentar alguma coisa, se os senhores querem me perguntar alguma coisa, se tem alguma ideia de vídeo, pode ser que eu ache interessante e faça um vídeo a respeito. Ou só responda seu comentário, dependendo. Perdão. Pro vídeo de hoje é isso. E lembre-se, eu não estou aqui para dizer o que você quer ouvir, mas sim o que você precisa ouvir. Falou. Tchau, tchau.